estudo sobre identidade e acredito que você deve ter tido um tempo aí para conversar com seu irmão, com seu colega, com seu amigo e para discutir um pouco sobre aquilo que você ouviu aí na primeira ministração sobre a construção da identidade. Eu estou trabalhando nessa questão da construção da identidade a partir da família. Eu gostaria de falar a respeito daquilo que eu chamo, inclusive eu escrevi nesse livro aqui, ó, onde foi que eu errei, onde eu falo sobre, uma das partes eu falo sobre a construção da identidade, eu falo sobre a socialização infantil, a maneira como nós nos desenvolvemos na nossa vida, de 0 a 2, de 2 a 4, e a partir de 4 a 6, 7 anos, que são 6 anos que formam a identidade, o caráter da criança. E é a partir desse tempo onde a criança desenvolve a sua identidade, de 0 a 2, de 2 a 4, de até 5 anos de idade, 6 anos, que essa criança terá um desenvolvimento saudável. Como eu disse para você na primeira aula, a identidade ela é relacional. A nossa identidade depende de outra identidade para ser formada. Eu preciso do outro igual a mim para que eu me torne um outro saudável. Então, a menina precisa da mãe para que a identidade feminina dela seja saudável. O menino precisa do pai para que a identidade masculina dele seja saudável. Quando existe uma desordem, onde a mãe não está no lugar dela de mãe, onde o pai não está no lugar dele de pai, aonde a família não ocupa na vida da criança o lugar saudável, a formação da identidade fica comprometida. E, infelizmente, essa ordem familiar, eu chamo isso de ordem familiar, está comprometida. A base da nossa identidade é a nossa família. A criança não tem recursos para a construção da identidade dela. A criança precisa do seu pai e da sua mãe para que essa identidade seja formada. Por isso que a nossa identidade virou esse caos aí que eu mostrei no início da aula, né? Virou uma bagunça. A gente está buscando se identificar. Presta atenção. Por que tem aquele tanto de identidade? Identidade Kiri, identidade... aquelas múltiplas identidades lá, como é que é? Vamos voltar lá. São tantos nomes que a gente acaba se atrapalhando. Por que existe tanta definições de identidade, né? Cisgênero, transgênero, agênero, né? Bigênero, gene expansivo, gênero fluido. Sabe por quê? Porque a família é o único, escute isso, não se engane, sociedade não gera identidade. Ninguém encontra a sua identidade de homem no grupo, na sociedade. Não se encontra a sociedade, não se encontra a identidade na sociedade. O único ambiente gerador de identidade que Deus estabeleceu é a família. É o pai que gera identidade, é a mãe que gera identidade, não é o assistente social, não é o pastor, não é a pastora, não é o discipulador, não é a professora, não é o assistente. Não, amado, quem gera identidade é pai e mãe. Tudo na nossa vida que a gente tenta buscar identidade vira essa bagunça. Então eu tento buscar identidade lá no meu grupo social, eu tento buscar identidade lá na minha escola, aí vira essa bagunça. Aí o cara não consegue olhar para ele e encontrar a sua identidade, ele tenta buscar identidade num grupo. Por quê? Porque o ambiente que gera identidade é família. Se o ambiente familiar está comprometido, a identidade fica comprometida. Quando se fala, escute, quando se fala de identidade, a base para a construção da nossa identidade é a família. Por isso que a gente tem tantas variações, porque a sociedade ela não é definida, amada. A sociedade é múltipla.
Cada grupo na sociedade tem seu jeito de ser. E quando eu tento buscar respostas nesse grupo, acontece isso. Hoje, você é o que você quer ser. Não existem padrões. Lembra quando eu falei da logomarca? Não existem padrões. Não existem referências. Na época dos nossos avós, padrões eram definidos. Referências eram claras. Por isso que hoje a gente chega aos 40 anos de idade perdidos, confusos, angustiados, porque é tanta coisa para você tentar se identificar, é tantas referências distorcidas que você fica confuso. São variações, são performances, sabe? São várias identidades que a gente fica confuso. Escute. Tudo que antigamente nos definia na vida desde a infância, os ritos de passagem. Por que você acha que lá naquela tribo indígena tem aquele rito de passagem? O menino enfia a mão numa luva cheia de formiga. Lá na tribo africana, o menino leva, sei lá, uma ripada nas costas dele para sangrar. Lá na cultura judaica se tem a circuncisão, se tem o bar baracá, se tem o bar mitzvah. Por quê? Porque são ritos de passagem que diz para aquele menino: hoje você virou homem, hoje você virou mulher. E nossa sociedade não tem mais rito de passagem. Você não sabe quando é que você vira homem, você não sabe quando você vira mulher. E aí, porque não tem referências, a gente fica perdido. Antigamente, amado, tudo já estava definido. O que era ser homem já estava definido. O que era ser mulher já estava definido. Mas hoje não, meu irmão, tá tudo misturado, né? Junto e misturado é a filosofia, né? Antigamente, a nossa sexualidade já estava definida, a nossa identidade de gênero já estava clara, a infância já estava definida, a profissão já era clara. Não saber nada sobre mim, não ter consciência do que eu quero ser, não existia isso no passado. Hoje a gente não sabe do nosso futuro, a gente não sabe o que a gente quer ser no presente. Tudo é misturado, tudo é fluido, é o que fluir, é o que você vai ser. Tudo está num processo progressivo de eu descobrir quem eu vou ser. Tanto é que as pessoas falam: não me defina, não me dê padrões, não me rotule, não me padronize. Hoje eu posso ser um vegano, amanhã eu posso ser um carnívoro, amanhã eu posso ser dono de um frigorífico, né? Eu nunca esqueço daquele filme Natureza Selvagem, né? Que o menino faz faculdade de Direito, a hora que ele termina a faculdade, ele vai lá e dá o diploma pro pai dele. Fala: o que você quis, está aqui seu diploma. Aí ele compra compra uma passagem, chega no Alasca, pega a identidade dele, rasga, pega tudo que diz respeito à vida de família dele, rasga. E ele entra numa jornada na direção do Alasca. Acha um ônibus e vai morar dentro desse ônibus. Mas sabe o que acontece com ele? Os problemas que ele vai enfrentar de frio, de não conseguir caçar, de não conseguir se alimentar, ele acaba morrendo. Desculpa o spoiler. Ele morre. E quando encontra ele morto lá no Alasca, ele não conseguiu sobreviver, porque era tanta dificuldade que ele tinha na vida, eu não conseguia, exemplo, eu não conseguia caçar. Eu não conseguia caçar um animal para ele se alimentar. O frio era terrível. E aí, descobriu ele morto. Ele morreu de fome, porque ele não conseguiu sobreviver. Olha o preço que esse cara cobrou para ter a vida do jeito dele. Deixa eu te falar uma coisa: amigo não define identidade. Escola não define identidade. Grupo social não define identidade. O único lugar que define identidade é nossa família. É sua mãe e o seu pai que definem a identidade que você precisa ter na sua vida. Pastor, mas se isso foi adoecido na minha vida? Aí a gente precisa
com muita dificuldade, usado os recursos da cura emocional. O que é a cura emocional? É tratamento daquilo que não aconteceu na nossa casa. Fala para mim, qual que é esmagadoramente o motivo que leva a gente a ir fazer cura emocional? O estrago que a gente viveu dentro de casa. Escute, a fase primária da nossa identidade é a nossa mãe. Sabia disso? A sua mãe é a fase primária da sua identidade. A relação do bebê com a mãe é a primeira fase na formação saudável da nossa identidade. Sem essa semente, a nossa identidade já começa a entrar num processo de adoecimento. A matéria-prima, os insumos para a formação da nossa identidade são os movimentos afetivos, são os gestos, são os toques feitos pela mãe. É pela identificação com o afeto da nossa mãe que a base, o alicerce da nossa identidade começa a ser construída. A nossa identidade é um prédio. Tem colunas, tem tijolos, tem janela, tem cobertura, tem tudo. Imagina a sua identidade como uma casa. Escute, o alicerce da sua identidade é a sua relação com sua mãe. Quanto mais aceito você foi na infância, quanto mais a sua mãe te amou, quanto mais a sua mãe deu afetividade para você, quanto mais você foi aceito por sua mãe, mais você se sente aceito na vida adulta. Quanto mais afeto você teve da sua mãe, quanto mais cuidado e vínculo materno você teve, mais equilíbrio emocional e autoestima você teve. Escute, a gente só consegue ter identidade quando a gente tem autoestima saudável. Se você não tem autoestima, se você não aprende a se amar, se você não aprende a se valorizar, a sua identidade é doente. Então, se a gente for pensar assim, fases da identidade, vamos supor que a identidade é como se fosse uma cebola, camadas, camadas, camadas. Qual é o pontapé inicial para que a identidade comece bem? Mãe cuidando de você. Mas nós somos a geração, amado, onde a gente terceirizou a educação dos nossos filhos. Uma criança é colocada na creche com 4 meses de idade. Aí você já imagina o que vira a identidade desse ser humano. Porque ninguém, amado, escute. Qual é o primeiro sentimento que todo ser humano precisa ter na vida? Sentimento de pertencimento. Eu pertenço a essa mãe. Eu pertenço a essa família. Eu pertenço aos meus pais. Só que quem constrói sentimento de pertencimento em todo ser humano se chama mãe. Então, deixa eu ilustrar melhor. Imagine que para que uma identidade seja saudável, tem que ter camadas de alicerces. Primeira camada, segunda camada, terceira camada, está bem em forma. A primeira camada da nossa identidade se chama sentimento de pertencimento. Quem me dá esse sentimento de pertencimento? Minha mãe. E quando eu me sinto parte da minha mãe, quando eu sinto acolhido pela minha mãe, nasce a segunda camada, que é autoestima, amor próprio. Eu só me amo quando a minha mãe me amou. Eu só me valorizo quando a minha mãe me valorizou. Isso é como uma tatuagem. A hora que a minha mãe me valoriza, quando a minha mãe cuida de mim, quando a minha mãe me aceita, cria em mim o sentimento de pertencimento. Cria em mim o amor próprio, que é a autoestima. Quando eu tenho essa identidade forte, quando eu tenho esses valores, e são elementos da identidade. Imagine que a identidade é uma cebola, com várias camadas. Então, essa camada do sentimento de pertencimento, essa camada do amor próprio, vai produzir uma outra camada que é o juízo crítico. O que é o amor próprio? Eu me amo, eu me respeito, eu me valorizo. O que é juízo crítico? Eu te amo, eu te respeito, eu te valorizo. É com a mãe que a gente aprende a amar nós mesmos e amar o outro. Se eu não tenho mãe, eu não sei me amar.
E qual que é o problema da identidade? É você não se valorizar. Qual que é o problema da ausência da identidade? É você não saber dar valor a você mesmo. E por que você não dá valor a você? Porque a primeira camada da identidade foi destruída. O primeiro alicerce da identidade não existiu. Por quê? Se você perguntar para mim, Eurípides, o que é uma criança saudável? Uma criança saudável é uma criança cuidada pelo mesmo adulto nos 2 primeiros anos de vida, de preferência, sua mãe. Tem que ser a mãe, não é de preferência, tem que ser a mãe. Quando uma mãe não cuida do filho nos 2 primeiros anos de vida, o prejuízo vem, a conta vem. Não tem amor próprio, não se ama. Eu só me amo quando minha mãe cuidou de mim. Eu só me valorizo quando minha mãe cuidou de mim. Porque produz um vínculo. Todo bebê acha que é um órgão interno da mãe. Todo bebê acha que ele faz parte da mãe dele. Então, quando esse bebê é separado da mãe, já nasce a primeira semente da não valorização de si mesmo. Por quê? O que é um bebê saudável? É um bebê cuidado pela mesma pessoa nos 2 primeiros anos de vida. A mesma pessoa, a mãe. Mãe levanta de manhã cedo, dá mamar pro bebê, fica no colo, o bebê no colo, vivendo o dia com o bebê, 2 anos, fazendo a mesma coisa, a mesma rotina. Através dessa rotina, a criança se apega à sua mãe. E quando essa criança se apega à sua mãe, cria nessa criança o sentimento de pertencimento. E automaticamente o sentimento de pertencimento vai criar o amor próprio. Crianças, bebês que um dia não estão com a babá, um dia estão com a babá, outro dia está com a vovó, outro dia está com fulano, outro dia está com Beltrano, outro dia está com cicrano, cria na criança uma coisa chamada dessensibilização afetiva. Ela não aprende a ter sentimentos afetivos saudáveis. Fica um vazio emocional, que a criança não tem consciência disso, e automaticamente ela não vai ter valor próprio. Ela não vai se apegar, porque o apego da criança com a mãe é como se fosse uma tatuagem no cérebro dela. Ela vai aprender a se apegar a alguém e vai viver com essa pessoa pelo resto da vida. Ela vai casar uma vez só, ela vai saber escolher amigos, ela vai saber fazer escolhas. Quando uma criança não tem uma mãe que se vinculou a ela de forma saudável, que cuidou dessa criança, o que é amar uma criança? É cuidar, gente. Nós somos uma geração de pessoas, de mulheres, as mulheres de hoje, é uma geração de mulheres que querem ser mães, elas querem engravidar, elas não querem cuidar do filho. Quando o filho nasce, coloca na creche. Colocou na creche, adoeceu, tá bom? Colocou na creche, a identidade já está comprometida. Por que a identidade está comprometida? Porque não tem autoestima. Por que não tem autoestima? Porque não tem amor próprio. Porque quando não tem amor próprio, não sabe se amar e não sabe amar o outro. Aí namora qualquer um, faz escolhas erradas. Por quê? Quanto menos o bebê recebe afeto da mãe, mais é construída dentro da criança uma falsa identidade. O que é a falsa identidade? É não saber o que quer. Quando a criança tem os pedidos atendidos, ela chora a mãe dá leite, ela chora a mãe dá colo, a criança é abastecida. E esse grito de querer alguém se cala. Quando a mãe não cuida dessa criança da forma correta, que é assumir para ela a responsabilidade de cuidar e não transferir, e não terceirizar, não passar para a avó, não passar para a tia, não passar para a escola, não passar para a creche, mas a mãe assumir, a criança se vincula à sua mãe e cria uma identidade saudável. Quando a criança não é cuidada pela mãe, ela cria uma falsa identidade. O que é a falsa identidade? Ela não sabe fazer escolhas. Sempre alguém escolhe por ela. Ela não sabe fazer escolha de faculdade, ela não sabe escolher o namorado, ela não sabe escolher o marido, ele não sabe escolher a esposa, ele não sabe o que quer, chega aos 30 anos sem saber o que quer, chega aos 40 anos sem saber o que quer. É uma pessoa que fica tentando agradar o tempo todo as pessoas pela carência que tem dentro dela. Quando uma criança não é atendida e cuidada por sua mãe,
ela não aprende a cuidar de si mesma e das pessoas. Você escute. Qual é o contrário de identidade? Repita comigo. O contrário de identidade. Repita comigo. O contrário de identidade é a performance. A representação, a performance é o recurso de uma identidade mal formada. Você não vive a sua história, você vive a história de alguém. Você não vive você não é protagonista da sua história. Você sempre está vivendo a história de alguém. Você sempre está vivendo a vida de alguém. Você está namorando a pessoa que alguém diz que você tem que namorar. Você está fazendo o curso que alguém diz que você tem que fazer. Você está morando na cidade que alguém diz que você tem que morar. Você casou com a pessoa que alguém disse que você tinha que casar. Você não sabe viver a sua própria história. Você não é protagonista da sua história, você é coadjuvante. Escute. Quem tem identidade sabe viver a sua história. Quem não tem identidade formada vive performance. Ele sempre está representando um papel que, na verdade, não é nenhum papel da vida dele. Então eu queria fazer uma pergunta. Você expressa o que você, de maneira saudável, é? A expressão da sua vida, da sua profissão, do seu namoro, do seu casamento, da sua história. É a expressão daquilo que Deus gerou em você de forma saudável? Ou é a representação de algo que você vive para agradar A e B? A faculdade você faz pela sua identidade ou para agradar algo A e B? Você tem uma identidade falsa ou você tem uma identidade verdadeira? Presta atenção. Toda vida cristã saudável é uma restauração de identidade. Nossa restauração, antes de tudo na vida, é uma restauração de identidade. Mas, Eurípides, como é que se restaura identidade? Primeira coisa, pare de representar. Pare de ser quem você não é, querido. Pare de fingir. Nunca haverá cura na sua vida enquanto você não parar de fingir. Enquanto você não parar de tentar viver aquilo que de você desistir de ficar vivendo aquilo que você não é. Nós sempre estamos buscando uma performance do que uma consciência de identidade. Sempre estamos querendo fazer alguma coisa para provar aquilo que até a gente tem dúvida. Lembra lá de Mateus 4,3, o que o diabo falou para Jesus? Se você é filho de Deus, faça isso. Jesus não precisou de provar nada. Todas as vezes que eu tenho que provar alguma coisa é porque eu tenho dúvida daquilo que eu sou. Primeira coisa, pare de viver a história das pessoas. Pare de viver performance e descubra a sua identidade em Deus. Outra coisa, busque ajuda correta. Procure alguém que você chegue para essa pessoa e fale assim, olha, eu estou fazendo as coisas por fazer. Eu nem tenho certeza se é isso que eu quero. Entenda isso. Busque ajuda nas pessoas certas, tá? Na pessoa certa, não é qualquer um, não. Faça terapia. Faça terapia. Busque, escute, busque relações humanas que vão ajudar a descobrir quem você é. Não conviva com pessoas que não estimulam você ser a pessoa que Deus quis que você seja. E principalmente, perdoe e aceite os seus pais. Aceite os seus pais. Não tem como você viver cura na sua vida se você não aceitar, se você não perdoar, porque infelizmente é o que eu ensinei para você. A gente vive todo um adoecimento emocional por conta da família doente, só que os nossos pais foram adoecidos também. Os pais deles adoeceram eles também. E a gente precisa agora achar em Deus esse lugar de restauração e de cura.
Você precisa achar em Deus esse lugar de falar, Deus, eu sei que meu pai não soube gerar, minha mãe foi muito ausente, eu tive que viver processo de cura na minha vida, mano. Onde eu tive que reconhecer que eu só representava papéis, eu não era quem Deus chamou eu para ser. E eu tive que encontrar esse lugar de arrependimento, mas escute, o foco de toda restauração é o perdão, tá bom? O foco de toda restauração é o perdão. Eu estou falando de gerar identidade? Claro, está restaurando a sua identidade? Sim, mas você precisa perdoar os seus pais. E eu queria te ensinar uma definição de perdão. Perdoar os nossos pais é aceitá-los como eles são, sem querer mudá-los. Você não tem que mudar seus pais, você tem que aceitá-los. Eles tiveram a história deles, eles não souberam ser pais, eles terceirizaram você, outras pessoas cuidaram de você e acabou gerando uma identidade adoecida. Mas chega de viver performance, chega de representar, chega de fingir quem você não é. Assuma que você está vivendo papéis e não está vivendo a sua história. Pare de ficar... Amado, isso é um labirinto. Vou falar uma coisa para você, é um labirinto. É um labirinto. Você entra num labirinto. Querer ser o que você não é para agradar as pessoas. Descubra quem você é em Deus. Descubra a sua identidade em Deus. O que Deus pediu para você ser nesse mundo. Todos nós temos um propósito na vida. Todos nós fomos chamados para sermos nós mesmos. Todos nós somos chamados para viver a nossa história. E Deus quer revelar isso para você, a sua história, o seu papel. Seja protagonista da sua história. Pare de representar a história das pessoas e viva a história que Deus tem para a sua vida. Pare de fingir o que você não é. Pare de representar aquilo que você não é. E viva a sua história, o seu papel. Qual é a história que Deus tem para a sua vida? Qual é o papel que Deus tem para a sua vida? O que Deus chamou você para viver? O que Deus chamou você para viver? Viva a sua história. Se você carrega feridas no seu coração, se as referências suas foram profundamente adoecidas, nesse dia eu quero chamar você para encontrar em Cristo esse lugar de restauração. Senhor, revela a minha identidade, revela quem eu sou no Senhor. Jesus fala algo muito interessante, ele fala, sei de onde vim e para onde vou. Jesus sabia a origem dele. Jesus sabia de onde ele veio. Jesus sabia qual é a referência dele. Quais são as suas referências? Deixa eu te falar uma coisa, grupo de amigo não gera identidade. Esses amiguinhos que só sabem curtir, tá legal, faz parte da nossa vida uma amizade, mas não é isso que gera identidade, amado. Quais são as referências da sua vida? Qual papel que você quer representar? O seu papel ou o papel da outra pessoa? Se você não representar o seu papel, você vai ficar perdido. Quais são as suas referências? Eu queria que você agora abaixasse a sua cabeça. Eu queria que você perguntasse para Deus, Deus, eu tenho identidade? E eu queria desafiar os professores aí da escola a desenvolver uma atividade onde vocês vão perguntar realmente se vocês têm uma identidade formada ou vocês estão representando papéis de outras pessoas. Você sabe quem você é. Você está vivendo a sua história. Você está vivendo o seu papel. Você é protagonista da sua história ou você está vivendo a história de outra pessoa? Deus não chamou você para ser isso. Deus chamou você para viver a sua história. Amém? Amém? Viva a sua história.
Seja protagonista da sua história. Deixe Deus revelar para você quem Ele desejou que você se tornasse. Pare de copiar as pessoas e seja a pessoa que Deus desejou que você se tornasse. Se as referências foram erradas, se não houve referências de família na sua vida, hoje você pode mudar isso e pedir para Deus mostrar as referências saudáveis que vão ajudar você a construir essa nova identidade. Não, essa nova não. Você não tem que viver uma nova identidade, você tem que viver a sua identidade. Aquilo que Deus chamou para você ser. Você não foi chamado para ser outra pessoa, você foi chamado para ser você. A sua identidade, a sua vocação, o seu chamado. Você quer viver essa história? Eu queria convidar você a viver a sua história. E a história de ninguém mais, só a sua. Amém? Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo que a gente passou junto aqui. E viva a sua história. Deus abençoe.